tudo bem? Estamos para mais um episódio aqui na Sinapse e hoje estamos com uma convidada super especial, que é a doutora Daniele Regina. Ela é especialista em Direito da Família e Sucessões e hoje ela veio contar um pouquinho da sua história e explicar pra gente como que isso funciona, como é que é essa parte do direito. Então, por favor, seja muito bem-vinda e fique à vontade. Olá, Jana, é um prazer indescritível estar aqui na Sinapse, compartilhando um pouquinho da minha trajetória e explicando um pouco mais o que é direito de família e sucessões. Eu sou especialista nessa área, com foco em inventário, planejamento sucessório e tudo mais. E eu acabo percebendo um pouquinho de falta de conhecimento de algumas pessoas e até mesmo de clientes em relação a esse tema. Legal, legal. E me fala como é que começou a sua trajetória, por que direito? Da onde que veio isso? É um sonho de criança? Como é que foi? Conta pra gente, assim, da onde que começou essa jornada? Não é nenhum conto de fadas, não é um sonho, nunca foi um sonho cursar direito e nem da minha família, acredito eu. Mas eu inclusive, quando eu fiquei ali naquele estágio de descobrir qual era a minha aptidão, o direito eu falei que era o único curso que eu não cursaria. Porque eu pensei, as pessoas que cursam direito, ou ela é investida pelos pais, que acabam incentivando e até mesmo custeando aquela faculdade, ou são pessoas que não sabiam qual curso fazer e acabavam indo para o direito ou às vezes a administração. E eu não era esse tipo de pessoa, eu não era esse tipo de aluna, não tinha esse perfil. Então eu busquei vários outros cursos, inclusive comecei uma faculdade de Relações Públicas, cursei meio período, um semestre eu acho, né? Uhum. Metade do ano. E diferentemente do que muitos pensam, eu sim curti fazer o curso de Relações Públicas. Porém, antes de eu entrar na faculdade de Relações Públicas, eu estava procurando um trabalho, porque eu queria fazer faculdade. Isso sim era um sonho meu, era fazer faculdade e progredir na vida, e acredito que seja um sonho, uma idealização de todo mundo. Mas, e daí o que aconteceu? Felizmente ou coincidentemente, eu acabei parando num escritório de advocacia que me abriram as portas para eu ocupar ali o cargo de secretária. Neste interim, enquanto eu estava fazendo o curso de Relações Públicas e sendo secretária desse escritório, eu fui muito bem elogiada pelo meu chefe. E daí aquilo me inflou um pouquinho. Mas chegou um dado momento que ele me ofereceu ajuda financeira para que eu pudesse fazer o curso de Direito. E eu pensei. E aí já começou algumas lições, mesmo que ainda muito nova. A oportunidade não bate na porta duas vezes. Eu pensei, levei esse tema para minha família, que é o meu suporte, e eles super me incentivaram. Inclusive, depois surgiu na cabeça da minha mãe, falando, sempre sonhei ter uma filha advogada. Eu falei, mas a senhora nunca disse. Nunca verbalizou isso. Não, mas é porque ela não queria, não só incentivar, mas interferir na nossa vontade, né? Ela sempre deixou a gente livre para decidir o caminho que quiser tomar. E foi por isso que eu decidi trocar de curso e comecei a fazer o curso de Direito. E ali eu fui super me adaptando, gostando das matérias, inclusive, e fez com que eu me impulsionasse, e eu sempre tive uma certeza, que era a advocacia que eu iria trilhar. Legal. Porque desde o primeiro período, quem é estudante de Direito, ou quem pensa, ou quem já está se formando, sabe muito bem que os professores do primeiro período perguntam para os calouros aonde ou qual cargo, ou aonde quer trilhar a sua carreira depois de formado. E muitos dizem concurso público, juiz, delegado, promotor, diplomata. E poucos, eu lembro que poucos, eu e mais um ou dois no máximo, falaram que cursariam direito. Cursariam direito, iriam exercer, viveriam, né, a advocacia de fato. E quando a gente acaba se formando, o que a gente mais vê é o contrário, muitos indo para o direito
como talvez, ouso dizer, até uma segunda alternativa, porque acabaram não passando no concurso ou acabaram desistindo no meio do caminho. E diferente, eu posso dizer que diferente de mim, que sempre quis sim trilhar a advocacia. Legal. Dani, deixa eu te perguntar, doutora Dani, me fala uma coisa que eu acho que é legal, até para você deixar aí como dica para o pessoal. A OAB, passar nessa prova, que é uma tensão, né? Eu conheço umas 3 pessoas que cursaram direito e acabaram que não entraram na carreira realmente, porque esse entrave ficou ali e acabaram que não conseguiram. Qual foi a sua estratégia? Certo. É a temida prova da OAB, né? A gente, antes de entrar no curso, a gente já fica pensando nela. Durante o curso, a gente já tem pesadelos com ela. E sim, antes de eu entrar para o curso, eu tinha no meu dia a dia uma pessoa que era bacharel em Direito e sempre batia na trave quando ia fazer essa temida prova da OAB. E eu pensei, eu não quero ficar na mesma situação que essa minha colega. Eu quero passar de primeira. Mas aqui eu não quero deixar o recado de que passar na primeira é melhor do que passar na 10ª tentativa. Não, isso foi o que eu quis do fundo do meu coração. A sua estratégia. A minha estratégia. Tá tudo bem. Isso. Claro que foi fácil? Claro que não. Porque eu nunca fui aquela CDF de passar com nota 10 e aquela coisa toda. Desde pequena, tá? Então, eu pensei o seguinte, eu vou ter que estudar bastante. Me programei para fazer o TCC um semestre antes, para deixar um semestre só para fazer a prova da OAB. Fiz sim cursinhos. Legal. Tá? E eu não tive a melhor nota na prova da OAB. Eu posso falar com todas as palavras isso. Passei na primeira fase com 42, tinha que passar com 40. E a segunda fase eu quase não falo pra ninguém. Que a gente tem que passar com 6, salvo engano. Eu passei com 6,05, mas passei. É sobre isso. Não que importa legal. se é 6,05 ou se é 10, eu passei igual como todos os outros. Show, perfeito, que E bacana. daí foi um alívio, assim, eu achei que eu não tivesse passado. Sim, teve momentos da segunda fase que eu achei que eu tinha reprovado, mas felizmente deu certo. E claro, se eu não tivesse passado nessa fase, eu acredito, por estar no meu perfil, tá no meu sangue essa vontade de empreender na advocacia, eu teria tentado sim várias e várias vezes, como todos os outros meus colegas também já fizeram. Legal, perfeito, tá vendo? Então fica a dica, gente, vale fazer cursinho, vale estudar, vale já começar antes, né, o caminho. Então eu acho que, porque muita gente eu acho que acaba às vezes talvez até desistindo até de fazer a faculdade com o medo grande que ficou essa prova, né? Sim. E não desistir, né? Se não foi na primeira, vai na segunda, mas continuem porque vale a pena, né? E não é a quantidade de vezes que a pessoa fez a prova, não é a nota que a pessoa teve. Tem muitas pessoas que eu conheço que tirou uma nota muito boa, passou na primeira e hoje nem sequer advoga. Ou nem sequer tem perfil para advogar. E o contrário também é verdadeiro. Tem pessoas que fizeram 5 vezes, 10 vezes a prova, tiraram notas mais ou menos iguais à minha, mas que hoje são muito bem sucedidos na advocacia. Que legal, muito bem. Fica aí uma dica da doutora Dani aí para nós. E me diz uma coisa, me conta um pouco mais, assim, por que você decidiu seguir esse caminho? Porque quando você estava fazendo o direito, você já decidiu a área que você ia para a especialidade ou não? Como é que chegou para essa especialização? Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa trajetória, já que a gente está falando como é que foi o início ali do direito para ti. Não. Felizmente eu estava num escritório, eu falo que é um escritório escola, porque ali tinha várias áreas de atuação. E a gente tinha ou podia fazer várias áreas. Trabalhista, família, civil, criminal. E para te contar uma coisa bem hilária, como já aconteceu com vários colegas, que a gente
namora um ramo da advocacia e casa com outro. Uhum. Então, eu namorei com o direito criminal, fiz até a prova da OAB no direito criminal, fiz a minha especialização ali no estágio da faculdade no criminal, mas depois me apaixonei pelo direito de família. Legal. Então, o que revela que o curso de direito é uma prática, né? Mas não quer dizer que vai ser aquilo. A gente pode fazer várias mudanças no curso ali. No decorrer do caminho. No decorrer do caminho. E eu acho isso tão legal, porque muitas vezes a gente vai para algumas áreas que a gente se limita só àquilo, né? E o direito não. E até mesmo você poderia ter desenvolvido a parte mais criminalista, ficado um tempo nessa área e depois falar, poxa, não é mais isso, então eu vou para outra área. Então o direito, ele te dá essa possibilidade, né? Ele te dá essa possibilidade de mudança, de conhecimento, de agregar mais ainda. Sim, e essa mudança deve existir. No início é claro que a gente pega um processo aqui, outro ali, mas depois tu vê a necessidade de se especializar em uma das áreas. E não tem como ser excelente em todas as outras, né? Então, daí surge a possibilidade ou a necessidade de fazer parceria em outras áreas com pessoas que realmente são especialistas nessas outras áreas que eu não atue. Então, eu consigo focar mais na área, no ramo que eu escolhi viver aquilo até mesmo como filosofia de vida. Legal. Antes eu gostava muito pelas teses lá do direito criminal, até alguns anos atrás eu fazia atendimento no presídio penitenciário, até porque eu já trabalhei, só a título de curiosidade, já trabalhei no próprio presídio. Então conta pra gente como que você fazia lá, conta um pouquinho pra gente. Eu era advogada mesmo do presídio, onde fazia os alvarás de soltura, as audiências de infrações cometidas lá dentro do presídio, que eles cometem infrações, né? Eu não acredito. E como cometem, não é só aqui fora, eles cometem lá dentro também. Então a gente fazia audiência lá dentro para fazer um processo administrativo que, caso seja considerado grave, gravíssimo, enfim, é regredido a pena dele. Então, se ele tinha 5 anos de prisão, por exemplo, agora, ele poderia sofrer uma penalidade e aumentar a pena dele. Caramba. Isso. E até mesmo as solturas, né? Teve um alvará de soltura que a gente tem que fazer todo o procedimento de liberação daquele interno. Legal. Então foi uma experiência válida, mas hoje eu vejo que não faz sentido para mim e eu fui para uma área totalmente contrária, que é o direito de família e sucessões. Porque hoje eu prezo, não sei só porque eu tenho uma família imperfeita, mas magnífica ao mesmo tempo. Que delícia! E eu preze muito pela união, pela harmonia da família e que eu tento buscar isso para todas as outras. Né? Eu busco a harmonia delas. Então, se algum direito de um pai ou de uma mãe, aqui não importa, que está sendo violado, eu venho ali para tentar suprir aquilo. Porque, embora seja um pai ou uma mãe que esteja buscando um direito pelo filho, na verdade eu entendo que é o filho que está sendo prejudicado. Sim. Então, quando se trata de criança, o meu sentimento é ainda maior. Então, eu tento não preservar só o direito de um ou de outro numa discussão, por exemplo, mas eu tento buscar o melhor interesse daquela criança que está sendo deixada às vezes de lado. Sim, porque começam tantas brigas, tantas coisas, e às vezes eles perdem até o sentido, que é uma criança que tá ali, né? Então precisa ver o melhor pra ela, né? Isso. Existe uma frase que a gente leva pra vida. Existe ex-marido, ex-esposa, mas não existe ex-pai ou ex-mãe. Então a gente deve sim cuidar das nossas crianças e, de toda forma, buscar o melhor interesse para a criança. É isso aí, tá certo. Eu tenho a minha pequena, eu e meu marido, e, meu Deus, como ela é importante na nossa vida, como ela é importante nas nossas decisões, né? Porque não é mais só eu e ele, né? É eu, ele e ela. Tem um serzinho. Exatamente. E eu sou eu, tá tudo bem, meu marido é ele, mas ela depende 100% da gente, né? Sim. Então é um ser humano a mais e é sob total da nossa responsabilidade, né? E os pais estando em harmonia, quem vai se beneficiar não é o pai nem a mãe, e sim a criança. Exatamente. Né? Porque eles não querem ver os pais discutindo. Sim. E o que mais me dói é, às vezes, ver atos
de alienação parental, sendo feitas ou pelo pai ou pela mãe, que a gente não vai se atentar muito ao gênero, né? Para não levantar nenhuma bandeira. Mas acredito que os pais devem cuidar muito, embora tenham motivos talvez justificáveis para falar mal ou denegrir a imagem de um genitor ou genitora que esteja ausente com suas responsabilidades como pai ou como mãe, a criança não precisa estar presenciando ou ouvindo de forma direta ou indireta aquelas ofensas, porque acabam ofendendo a própria criança. Sim, com certeza. Eu que trabalho muito com treinamento comportamental, com programação neurolinguística, o quanto a criação da criança, o quanto tudo que ela ouve quando criança, principalmente ali dos 0 aos 7 anos de idade, é a formação dela, quem ela vai ser quando adulta, a importância de ter uma relação saudável, de não conflitar com brigas, não presenciar essas coisas para o desenvolvimento, para que realmente seja um adulto que venha a conseguir prosperar, um adulto saudável, né, emocionalmente, é de extrema importância, né, que a saúde mental da criança seja preservada. Isso é muito importante. E é o que eu mais prezo, tá? Quando eu vejo uma situação que está sendo violado o direito de uma criança, eu pontuo, eu falo e talvez até não pegue o caso. E tanto é que eu busco sempre fazer um acompanhamento extra, que é o quê? Verificar se aquela criança está sendo bem cuidada, mesmo pós o processo ou em visitas, ou direito de convivência, que eu prefiro chamar, se está sendo cumprido, como que foi aquele direito de convivência exercido, se foi preenchido todos os requisitos, para que seja realmente preservado o direito da criança. Legal, perfeito. Esse é um grande diferencial, né? Porque não é sobre dinheiro. Dinheiro é importante, mas é muito além do dinheiro, né? É um propósito, né? Exatamente, por isso que eu falei no início que ele é um propósito, uma filosofia de vida que eu levo, e eu sempre falo também para os meus colegas que às vezes vêm me perguntar: Dani, será que eu faço isso, eu faço aquilo? Antes de mais nada, não tem dinheiro no mundo que vá tirar a minha paz como profissional, porque antes de ser advogada, eu sou um ser humano, então eu tenho o meu dever moral de alertar aquele pai ou aquela mãe que esteja cometendo alguma infração ou prejudicando aquela criança. Tá certo. Que bom que tem advogados assim. Sou muito grata por ter pessoas como você perto da gente. Isso é maravilhoso. Que bom, obrigada. E me diga uma coisa, ali no início, né? Você falou que você é especialista em família e sucessões. Sim. Me explica melhor o que é isso, assim, me explica, porque a gente conhece direito criminal, a gente conhece tributário, que são os mais famosos, né? Principalmente a gente que é empresário, então tributário nosso, geralmente a gente já quer se integrar e quer saber bastante, mas o que traz, né? O que um advogado que é especialista em família e sucessões faz? Conta pra gente. Eu gosto de dizer, ou prefiro dizer, que advogado de direito de família e sucessões advoga na pior fase da vida de uma pessoa. Seja quando ocorre um divórcio ou a separação daquele casal, onde a gente tem que fazer o divórcio, a partilha e resolver todos os problemas e assuntos oriundos da filiação dos filhos, né? Ou até mesmo quando acontece um falecimento de algum ente familiar, onde a gente tem que fazer um inventário e fazer também a partilha daquela herança. Então, direito de família é quando ocorre o rompimento de um casamento. O direito sucessório é quando ocorre o falecimento de algum ente familiar. E, como eu falo, em ambas as situações são numa situação bem delicada do ser humano. Não é numa situação feliz, né? Não é numa situação feliz. Não é. E me diz uma coisa, você também trabalha com a parte que antes da gente pensar, tipo, eu já quero deixar pronto para eu não dar problemas para os meus filhos. E aí a gente já faz e já começa a deixar algumas coisas já mais organizadas para que não tenha uma guerra familiar, um falecimento, principalmente onde tem maior poder aquisitivo e que acontece às vezes também. Sim.
A parte sucessória, ela existe dois caminhos. Existe a parte judicial, né, onde tem que ser feito o inventário, que pode ser judicial ou extrajudicial. Então, é quando falece algum ente familiar, a gente tem que resolver aquelas questões. O patrimônio daquela pessoa e também as dívidas, o que muitas pessoas acabam esquecendo das dívidas. Então, essa parte é a parte onde a pessoa não fez nenhum planejamento. Então, é na parte conflituosa, geralmente. E, para que isso não ocorra, tem outra corrente dentro da área de sucessão, que é o planejamento sucessório familiar, que nada mais é que a adoção de algumas estratégias, algumas ferramentas a serem utilizadas para melhor distribuir o patrimônio do titular para determinadas pessoas. Pode ser, sim, pessoas da família, como pessoas fora dela. E existem várias ferramentas para serem aplicadas. Claro que não existe nenhuma regra. O planejamento sucessório, na verdade, não é uma receitinha de bolo, onde a gente vai colocar um testamento, duas doações, não sei o que, bate tudo e faz isso. Não é dessa forma. Então, para cada caso concreto, é analisado a dimensão do patrimônio, a dimensão das dívidas e também o que é mais crucial possível numa situação é a manifestação de vontade daquele titular. Para que a vontade daquele titular após a sua morte seja prevalecida. Porque o que acontece na prática é do contrário. Pessoas, até mesmo familiares, não cumprindo com a vontade daquele ente. Muita gente chega no escritório e fala: meu avô queria isso, mas o fulano está fazendo o contrário. Então, acaba sendo um processo ainda mais, não só moroso, demorado, mas como penoso para as partes. Não falo para o advogado, mas eu falo para as partes mesmo, dizendo assim: poxa, meu irmão sabia que o meu pai queria de tal forma. E isso acaba magoando tanto uma pessoa dentro da família que aí que surgem as brigas, aí que surgem as discussões, aí que surge a desunião, a desarmonia. E um processo acaba se lastrando por muitos anos, por 20 anos, e às vezes aquele laço familiar acaba não sendo recuperado por conta da vontade daquele titular, daquele falecido não ser prevalecida. Sim. Na minha família, eu tenho um caso. A minha avó, ela tem 10 irmãos. Nossa. E quando a minha bisa morreu, tinha uma casa. Era só uma casa. Não era mais nada. Não eram vários bens, nada. Era uma casa. E dentre os 10 irmãos, um não concordou em vender a casa. E, gente, eu não conheço meu tio. Eu não conheço, porque cortaram o vínculo de amizade com ele. E eu nunca conheci ele. Ele 100% foi afastado da família. E eu nunca nem conheci ele. Eu conheço todos os irmãos da minha avó. Alguns já faleceram, tal, porque minha avó tem 80 anos. Mas eu não conheço. Eu sei que ele existe. Eu sei o nome dele. Mas eu não sei quem ele é. Porque simplesmente por uma herança... Olha que absurdo, né? Perdeu todo o vínculo familiar. E foram 9 irmãos que ali perdeu-se, né? É uma família que desintegrou-se, né? Sim. Então, olha que loucura. Olha até que ponto vai uma situação, né? E nós, como advogados, a gente não pode estudar só lei e jurisprudências. Jurisprudências são julgados ocorridos nos tribunais, seja Santa Catarina ou até mesmo outros tribunais. E eu acredito muito na diversidade de conteúdo que o advogado deve desenvolver. E isso, esse rompimento, essa briga e tudo mais, a parte sistêmica, até constelações familiares ou coisa assim, acabam me explicando muito. E é um assunto, sim, que eu me interesso e vivo estudando e buscando mais sobre, porque querendo ou não, reflete muito no meu dia a dia, não só particular, mas no meu dia a dia profissional. Então isso me explica muito, seja quando acontece um divórcio, onde a pessoa
não quer dar o divórcio, ou seja, quando um irmão é excluído daquela família, e o que gera naquela família com essa suposta exclusão. Sim. Que é uma quebra sistêmica, né? O seu sistema familiar, de alguma forma, ele tá doente, né? Ele foi quebrado ali e alguma coisa ele vai deixar, né? E não é uma coisa muito positiva, né? Não é nada positivo. Tanto é que por entender nessa parte, tu vê que muitas pessoas, às vezes, igual o teu exemplo, não quer vender o imóvel. Mas por que não quer vender? Entende? Então, tudo tem um porquê atrás. Sim. Claro que tô longe de fazer uma terapia com um cliente, mas às vezes eu tento dar outras alternativas para que ele crie consciência do problema que vai gerar ao abrir mão ou não abrir, ou bater o pé por determinada situação, porque muitas das vezes acaba sendo umas pequenas picuinhas, para que às vezes até o laço não se dissolva. Sim. Né? Porque vem ego, vem frustrações, vem tristezas. Então, são muitos sentimentos envolvidos, né? E às vezes eles não racionalizam, vão só pro lado da emoção. Isso. E acaba aflorando e a gente tem que estar sempre mantendo um papel, de certa forma, distante, mas tendo empatia. Então, a gente fica ali equilibrando os pratos para que não se envolva profundamente com a dor do cliente, porque aquilo vai gerar um sofrimento para nós profissionais do direito, mas também não podemos ser uma pessoa totalmente fria e ilesa daquela dor, que o cliente está passando. Sim. Então a gente tem que ficar ali no meio termo, no equilíbrio, para ser empático, para acolher, mas seguro a ponto de não pegar aquele problema. Ele não é seu, né? Não é meu. Então, a gente trabalha muito, tu fez PNL com a gente, o advogado, ele trabalha muito com a desassociação, né? Você não pode estar associado ao sentimento, né? Então, você tem que ver de fora, né? Olhar para o caso, olhar para um pai, para uma mãe, ou para um irmão, um familiar, de fora, com muita empatia, mas não está conectado ao sentimento, porque se você estiver conectado ao sentimento do teu cliente, tu vai entrar em sofrimento. Com certeza. Eu choraria, eu falo todo santo dia, porque é problema atrás de problema. Com certeza. E eu acabo engatando o teu tema, que tu falou sobre o curso de PNL, que a escola aqui oferece, e o advogado, como eu disse, deve se desenvolver constantemente. As pessoas às vezes brincam ou conversam comigo, Dani, tu não para, tá sempre em curso, não sei o quê. Porque a gente tem que buscar isso. Por exemplo, o PNL, que é a Programação Neurolinguística, me ajuda não só na minha vida pessoal, mas como na minha vida profissional. Curso de oratória que eu fiz aqui me ajuda constantemente, não só em audiências, mas para lidar com o cliente, para lidar... Esses dias eu fui despachar com um juiz, aproveitei e tive que despachar com um promotor. Então, se a gente não tem uma ideia bem clara daquilo que a gente quer, um roteiro, um passo a passo, para ser clara e ser objetiva naquilo que eu quero transmitir, ninguém vai me ouvir. Né? Então, a gente vive buscando essas outras disciplinas para compor a minha advocacia. Não só isso, eu falo por mim, buscando aprimoramento na parte de vendas, de marketing, de gestão de tempo. Inclusive, já fiz um curso também aqui, eu tô quase filha da Sinapse. Já, a doutora Daniele tá aqui com a gente assiduamente, né? Isso. As minhas amigas falam, Dani, não pode ver um curso que já quer fazer. Ela nem sabe direito o que você é, brincadeira. Mas eu vou, né? Tudo tem um propósito, porque a gente sempre aprende. Então, desde quando eu comecei a minha advocacia, Jana, a advocacia, eu digo autônoma, porque são dois diversos totalmente distintos. A minha advocacia de forma assalariada, contratada por um escritório, onde eu fico ali, teoricamente, sentada, esperando o processo vir até a minha mesa. Outra coisa é quando eu, por mim mesma, ter que ir atrás dos meus clientes, fechar com o cliente, atender o cliente, e fazer o processo do cliente e concluir aquele processo. Então, quando aconteceu desse
desse rompimento desses dois mundos distintos, eu tive que ir atrás de conhecimento para poder sustentar aquela carreira, essa carreira que eu decidi trilhar sozinha, que é a advocacia. Então, eu sempre busco aprender sobre vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, vários outros. É uma empresária, né, também, né? Porque quer queira, quer não, você é dona do teu próprio mercado, né? Do seu próprio negócio. Então, nós que somos empresários, nós temos que ser multi, né? Porque a gente tem que se desenvolver em todas as áreas, Multitarefas, né? multitarefas. E, por exemplo, a gestão de tempo no curso que vocês ofereceram, eu pensei, eu vi ali a palestra, eu falei, nossa, eu tô sem tempo para fazer um curso de gestão do tempo. Falei, não, em alguma coisa tá algo não tá muito certo. Eu vou ter que mexer aqui meus pauzinhos, eu tive que colocar compromissos que eram noturnos para outro dia ou outro horário, claro, sempre não deixando de honrar com os meus compromissos, mas me readequando para colocar sempre a minha carreira em primeiro lugar. Sempre falo isso para os meus amigos. Eu tô colocando, pode ser que daqui a um tempo, daqui a alguns anos talvez, eu priorize outros ramos da vida? Pode ser. Mas hoje, como tá priorizando a minha carreira, para fazer dar certo a minha carreira, então eu tiro um compromisso que não era tão relevante e coloco a minha profissão em primeiro lugar. Para sempre me aperfeiçoar constantemente. Mas não, eu percebo que não é só a carreira, é atividade física, frequentemente, assim, com certeza a atividade física ela vai alavancar cada dia mais a tua carreira, porque ela dá energia, muito, ela dá memória pra gente, várias coisas, não é só atividade física, né? Eu sempre falo, gente, atividade física não é ter um corpo bonito, não é só isso, é muito, muito mais do que isso. E a doutora Daniele, olha, não vou dizer, é futebol, crossfit também, né? Corrida, é verdade. Eu vi teu vídeo lá da corrida, muito legal. Yoga pra manter o equilíbrio. Gente, é uma loucura essa mulher, tá? É uma loucura, assim. Ela tem tempo, assim. Ela faz uma organização na agenda. Até a reunião familiar dela tá na agenda dela. Então, reunião familiar. Aí vai lá, agora é momento da reunião familiar. Então, é uma organização que quem veio falando, minha profissão tá, minha carreira está em primeiro lugar, mas ela consegue dar conta de tudo o resto, viu? Eu falo que está em primeiro lugar em comparação a um lazer, em comparação a um jantar com uma amiga, em comparação a isso. Claro que eu sempre tento equilibrar os outros pratinhos, né? Coloco saúde em primeiro lugar, como diz o próprio Jojo, saúde, família e trabalho. Essa é a pirâmide que eu tento seguir, né? Então, por isso que eu tento manter a atividade física regularmente, de forma constante, porque também existe uma tendência de que o que a gente faz uma determinada situação, a gente faz as outras também. Então, se a gente mantém uma alimentação saudável, constante, a gente mantém uma linha de atividade física constante, com certa frequência, então a gente vai inserindo os outros hábitos na nossa vida. Que legal, eu vejo e admiro muito. Eu faço atividade física, mas não tanto quanto. Mas eu tenho desculpa, que eu tenho filho, assim, entendeu? Então eu tenho uma certa desculpa. Mas, doutora Daniele, me fala uma coisa. Você falou sobre dívidas, deixa eu voltar, porque isso aqui ficou aqui, ó, no meu ouvidinho. Você falou, no momento de um falecimento, as dívidas ficam para os herdeiros. Conte mais um pouco sobre isso. Não fica? Não ficam para os herdeiros. A dívida do falecido, ela só pode ser suprida com o patrimônio do próprio falecido. Entendi. Por exemplo, se o falecido tem um patrimônio de R$1 milhão e ele tem uma dívida de também R$1 milhão, o que vai acabar acontecendo? Ele vai se equivaler. Então, os herdeiros não precisam tirar do seu próprio bolso aquele valor para quitar a dívida do falecido. Mas também não leva nada de herança. Entendi. Deixa bem claro isso. Ao contrário, se ele tiver uma dívida de R$1 milhão e não tiver nenhum patrimônio para suprir aquela dívida,
os herdeiros não precisam tirar o dinheiro do seu próprio bolso para honrar com aquela dívida. Ah, entendi. Interessante. Eu não sabia. Olha que legal. Olha. Você falou, eu não sei várias coisas do direito, né? Eu tenho assessores, eu tenho brinco que eu tenho meu primo que me ajuda muito. Nós crescemos juntos, então eu pergunto muita coisa pra ele. Eu leio, tio, eu quero não sei o quê. Aí ele diz, Ana, isso. Mas ele é de uma área diferente. E me fala um pouquinho mais sobre a herança em si, em relação, porque é uma confusão que a gente faz. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Certo. Eu sou, até para eu saber já agora, eu vou da minha Uma vida. consulta. Vou fazer uma consulta agora com a doutora Daniele. Eu tenho meu pai, ele tem mais 2 filhos, que é de outro casamento. E tem eu, que é do primeiro casamento dele, eu sou a mais velha. E ele é casado com a mãe dos filhos dele, que são os meus irmãos. Amo eles de coração e tá tudo bem. Meu pai é jovem, vai ficar muito tempo com a gente. Mas vou aproveitar essa consultoria aqui. Meu pai vindo a falecer e a esposa dele estando viva, como que funciona? Então, existe no Código Civil uma hereditariedade, que é o quê? Existe um pilar para ser cumprido. Primeiro, quais são os herdeiros que a gente chama de herdeiros necessários? São os descendentes, que são tudo que vem depois dele, por isso descendentes, que são os filhos, ou os netos, ou os bisnetos. Então, esses são os primeiros que vão compor ali no polo da herança, que vão poder pedir aquela herança. Agora, vai depender, já vou te adiantar o que pode acontecer com a tua madrasta. Vai depender muito sobre qual regime de bens ela está casada. Se não for o regime da separação total de bens, ela vai mear, ou seja, ela tem direito da metade do patrimônio porque ela era cônjuge dele. Agora, se ela for casada pelo regime da separação de bens, ela também herda junto com vocês, como se fosse herdeiros iguais os filhos, vamos assim entendi. dizer. Agora te adianto, vamos supor que não exista os filhos, nem os netos, nem os bisnetos. Quem vai suceder, a gente chama, quem poderia receber essa herança, se também não tivesse o cônjuge ou companheiro. Companheiro aqui eu digo que são pessoas que têm uma união estável com aquele falecido. Não necessariamente união estável por escrito. União estável é fático mesmo, que a gente comprova no dia a dia. Então, se a pessoa não tem filhos, netos, bisnetos e não tem cônjuge, quem vai suceder a ordem, quem vai receber são os ascendentes, que a gente chama, que vem antes daquele falecido, que são os pais, os avós, os bisavós. Então, vem essas pessoas ali para receber a herança. Entendi. Agora tu pode dizer, Dani, se não tiver, vamos numa hipótese, né? Não tem filhos, não tem bisnetos, não tem companheiro, cônjuge, não tem herdeiros, não nada. tem esses herdeiros que eu acabei de dizer. Para quem vai a herança? Aí a gente chama de colateral. Colateral é o quê? O que está do lado, que são os irmãos. Então, os irmãos podem vir a receber aquele patrimônio daquela pessoa. Então, quer dizer, primeiro vem para os filhos, esposa, netos, não tendo, vai para os avós, para os pais, e aí, se não tiver, aí vai para os irmãos. Isso, se não tiver essa galera toda, vai para os irmãos. Eu achei que os irmãos estavam mais assim, eu achei que os irmãos estavam num equilíbrio melhor aqui. Olha. Não. Se não tiver bem de forma um pouco secundária, né? A gente chama de que é difícil, acontecer é difícil, mas a gente vê, tá? A gente vê situações como essa. E numa hipótese hipotética sobre caso não tenha nem irmãos, né? É raro isso acontecer, ou sobrinhos, ou tios, enfim, caso não tenha ninguém na família, sabe para quem vai esse patrimônio? Não tenho nem ideia. Pro governo. Bingo! Tu acertou! É o mais querido de todos, é o nosso melhor sócio, é o governo. Fica para o governo, fica pro governo. Então, também a importância, falando do planejamento sucessório, de que na ausência dessas pessoas, para onde tu queres destinar o teu patrimônio? Se tu quiseres realmente deixar para o governo,
fique à vontade. A manifestação de vontade deve sim ser prevalecida. Mas agora, será que a gente não tem outras entidades que sejam para ser consideradas numa eventual sucessão? Então, vem aí o planejamento sucessório, que, como eu disse, nada mais é que a distribuição daquele patrimônio daquela pessoa ainda em vida. Quais seriam, então, né, as ferramentas que a gente pode utilizar? Como eu disse, não existe uma receitinha de bolo, não existe um passo a passo. Existem algumas ferramentas de formas isoladas que, conjuntamente, acabam criando ali um planejamento específico, personalizado, humanizado para aquela família. A gente pode utilizar aqui o testamento, pode usar a doação, pode utilizar, que está muito em alta hoje, a holding patrimonial ou familiar. A gente pode também sugerir para aquela família, às vezes, um seguro de vida que pode compor, mas a gente vai fazer um inventário, não tem dinheiro para o inventário. O que a gente faz? Então já tem um seguro de vida que pode arcar com aquele custo, né? Porque sim, tem vários custos ali no meio do caminho que eu posso estar depois ali mencionando. Existe também a possibilidade de impetrar, ingressar ali com uma previdência privada para alguém da família, para suprir talvez uma necessidade daquele ente. Numa falta, né? E muitas vezes as pessoas acabam esquecendo também até a mudança no regime de casamento. Por exemplo, uma pessoa foi casada pelo regime da comunhão parcial de bens, há uma possibilidade dela alterar, seja para comunhão universal de bens, seja para comunhão, para separação total de bens, mas isso ela tem que ter aprovação ou autorização do juízo. Essa autorização vem através de quando? Quando as partes ali, o casal, comprova para o juiz que não existem credores prejudicados com aquela mudança de regime. Entendi. Porque alguns casais acabam se aproveitando de uma situação. Porque tu entende, Jana, que se eu sou casada, por exemplo, com você, e tu tens uma dívida no seu nome, isso, direto ou indiretamente, uma hora vai respaldar aqui em mim. E se a gente fizer a mudança do regime de bens, obviamente que vai acabar prejudicando aquele credor que, teoricamente, tu deve para ele. Porque você... eu sou casada hoje, fui divorciada, né? Então, primeiro eu casei com comunhão parcial de bens, que é meio que normal, o pessoal no cartório às vezes nem nos orientam muito bem. É de praxe. Isso. E é uma... Eu vou fazer uma ressalva aqui, Jana, rapidinho. Por favor. Que é o que a gente mais preza hoje, porque para casar não precisa de advogado, mas para se divorciar precisa. Mas para quê? As pessoas não têm conhecimento do que é a comunhão parcial de bens e acaba casando como se fosse um currículo vitae já prontinho lá da papelaria, que antigamente... Então, dessa época, do currículo vitae na papelaria. Então, o que os cartórios acabam fazendo é só enfiar assim, é isso aqui o normal, e pronto, acabou. É exatamente então, isso. Então, falta essa consciência das pessoas para procurar um advogado, especialista inclusive na área, para melhor dizer... Não que é melhor dizer qual é o melhor regime de bens, mas talvez melhor para o seu caso em concreto. Isso, para entender o que é, pelo menos, né? E aí eu me casei e foi muito fácil casar, para separar foi um transtorno, né? Eu casei muito rápido e demorei 3 anos para me divorciar, mas eu não tinha bens na época e não teve partilhas de bens. E tudo bem, passou, acabou. E demorou 3 anos. Não tinha bens, não teve partilha, demorou 3 anos. Foi maravilhoso, mas tudo bem, né? Isso faz muitos anos. E aí, quando eu fui casar agora novamente, aí no cartório falaram, olha, como você casada e foi parcial de bens e não teve partilhas de bens, obrigatoriamente você tem que casar com comunhão separação total de bens. Você, teu marido é teu marido. Eu acredito que seja isso, né? Exatamente. E aí, hoje, ele não é meu fiador, né? Porque o marido quase, quando a gente é casado, fala assim, dá os documentos do teu cônjuge. Por quê? Porque, precisa aprovar... Agora eu não preciso mais, porque ele é ele e eu sou eu. A maioria das negociações, ainda que comerciais,
do cônjuge ou do companheiro precisa, teoricamente, da anuência do outro, do cônjuge ou do companheiro. Até se tu, por exemplo, estiver abrindo mão de uma herança, tu precisa pedir autorização do teu marido, se tu estiver casado pelo regime da comunhão parcial de bens. E tem uma crítica, né, na doutrina, na jurisprudência sobre isso. A herança é da Janaína ou é do companheiro dela? Herança que ela recebeu talvez da mãe, dos pais, dos avós dela. Então, é uma interferência tão grande ainda, né, nos dias atuais, que faz com que a gente até fique se questionando até que ponto eu tenho que pedir autorização. Exatamente. E isso, falando bem nisso, foi um problemaço que eu tive, porque quando eu me separei, eu comprei um terreno. E nós estávamos separados, não legalmente. Ai, Senhor. E eu comprei o terreno. Já vi. Vida que segue. Passaram-se 2 anos, eu fui vender o terreno. Teve uma valorização excelente. Legal, tá? Traz o contrato, vou assinar. Não precisa da assinatura do teu marido. Eu falei, vocês estão brincando comigo. Eles falaram, não. E o pior é que eu sou paulistana. Meu ex, ele mora em São Paulo. O terreno era daqui. Gente, foi um transtorno na minha vida. Ele assinou, foi tranquilo, era uma pessoa de caráter e tal. Então, eu não tive problema nenhum sobre isso, assim. Mas foi transtorno, porque a gente teve que levar a documentação até São Paulo. Nossa. Então, assim, foram vários fatores que ocorreram que eu inocentemente comprei, né? Na inocência ali, comprei no meu nome e tal. E porque pra mim eu não estava mais conectada a ele. Só que legalmente eu estava 100% conectada a ele, porque eu precisava pedir permissão pra ele pra eu vender. Eu fiquei enlouquecida na época, tudo bem, tivemos alguns custos a mais. Bem burocrático, né? Graças a Deus que ele era muito, assim, de caráter. Porque se ele não fosse uma pessoa de caráter, nesse momento eu teria arrumado uma confusão. Porque ele ia falar, não, agora eu quero 50%. Isso, 50%. Olha que loucura. É o que muito acontece, tá, Jana? E é uma situação tão delicada quando o cliente chega lá no escritório, que a gente tem que, às vezes, andar até de pés, assim, pisando em ovos. Porque pra gente informar para o cliente que, olha, pode ser que aconteça de forma diferente, e muitas vezes acabam acontecendo o contrário. Olha, ele nunca faria isso, ela nunca faria isso. E a gente acaba vendo pessoas se aproveitando de uma vulnerabilidade, que é a aquisição daquela assinatura que tu precisava, por exemplo, de uma vulnerabilidade para se sobressair. Porque eu sempre digo, as pessoas, quando estão de comum acordo, quando estão em harmonia, é tudo lindo, né? É tudo muito bonito. Mas o que acaba acontecendo, os casais, por exemplo, se separam hoje, está tudo bem, mas daqui a alguns meses, anos, as coisas mudam, né? As pessoas podem adquirir novos relacionamentos e aquilo pode acabar interferindo naquilo que já era pré-acordado, ainda que verbalmente, entre os cônjuges. Eu sou a favor do advogado. Quando amiga minha, alguém se separa, eu falo, gente, já procurou advogado? Não, Gena, mas tá tranquilo, ele vai fazer o depósito da pensão. Eu falo, gente, deixa ajuizado isso. Porque isso é até o momento que, de repente, a vida dele pode mudar um pouquinho. E aí, talvez ele não faça o depósito com tanta facilidade, né? Isso. Então, assim, procura um advogado, resolve legalmente, assina lá tudo bonitinho e tal, e aí resolve, e aí vocês não vão ter nenhum problema com isso. Então, eu brinco que eu sou a louca do seguro, né? Porque eu adoro fazer um seguro, nunca vi. E eu gosto de deixar tudo formalizado, tudo corretamente, que eu acho que é uma dor de cabeça a menos na nossa vida. Eu digo, a pessoa tem que aproveitar um momento de harmonia, um momento de consenso entre as partes para aproveitar e formar um acordo. E pronto. Exatamente. Ainda que de forma extrajudicial, não, eu falo para algumas pessoas, não aconselho veementemente fazer o suposto contratinho de gaveta e colocar o que ficou acordado na gaveta para que não seja judicializado. Eu não sou muito a favor. Mas dos males o menor. Por que não, então, ainda que feito contratinho de gaveta, para que esteja algo formalizado ali? Alguma coisa, algum respaldo, né? Exatamente. Principalmente, às vezes, não sou... eu acho que nós mulheres somos fortes, sou muito dessa vertente, assim, que somos, sim, capazes de muita coisa, mas muitas vezes a mulher acaba ficando muito vulnerável e por querer não se indispor, por querer
resolver de uma forma mais harmoniosa, acaba não querendo deixar algo mais formalizado, a não realmente buscar ali tudo que é o seu direito, é o direito do seu filho. Então, eu acho que é muito importante que a mulher sinta que sim, ela tem um direito dela, ou o pai também, pode ser o pai, né? Meu marido que ficou com a minha filha no primeiro ano de vida dela, então eu brinco muito com Que isso. bacana! Em casa a gente é muito diferente em relação à família tradicional, mas eu acho que as pessoas têm que sim se sentir segura. Eu acho que a segurança de você saber que você está respaldado pela lei, que está tudo certo, que isso é o correto, que você não está fazendo nada de errado. Eu acho que isso é muito importante, até para que a pessoa possa continuar a sua vida, né? Existe uma vertente. O divórcio começa no namoro. Por quê? Algo que não é dito no namoro, no noivado, acaba refletindo lá no final do relacionamento, do casamento, da união estável com aquele companheiro. Questões, seja patrimoniais, principalmente, questões filiais, como que vai ficar nossos filhos, como que ficaria essa situação, quem vai trabalhar, os dois vão trabalhar, os dois não vão trabalhar, a esposa vai ficar cuidando dos afazeres domésticos ou não. Então, caso venha ali um divórcio, essa pessoa vai sair do relacionamento com uma mão na frente, outra atrás, ela vai ter uma indenização ou não. Então, eu falo que o divórcio começa no namoro, porque não são ditas as coisas lá no início. Então, se a pessoa não tem essa intimidade para falar sobre essas questões, ela não deveria até mesmo prosseguir com um relacionamento. E eu acho que não só para isso, eu faço isso aqui a gente fala, eu tenho meu sócio, Christopher, né? A gente, obviamente que a gente não é casado, eu sou casado com a Alessandra, ele é casado com a Ana, mas a gente tem acordo de sócios. E foi uma das melhores coisas que a gente fez na nossa vida, assim, quando a gente resolveu que nós realmente abriríamos uma empresa juntos, que nós seguiríamos essa carreira profissional juntos, nós pagamos uma consultoria e não foi pouco o investimento, foi um investimento expressivo. E nessa consultoria nós fizemos o nosso acordo de sócios. Nós estamos na nossa sociedade fazem mais de 2 anos. Nós nunca brigamos. Nunca. Nossa, A gente legal. nunca teve uma discussão. E personalidades 100% diferentes. Ele é uma pessoa, eu sou outra. Tudo nosso é diferente. A única coisa. Perfis, né? Meu Deus, a única coisa que não é diferente é o nosso propósito. A gente tem um propósito que é muito igual, né? Então é o que nós temos de parecido, assim, de idêntico ao nosso propósito. E isso com certeza é porque nós tivemos um acordo de sócios que foi feito com um grande embasamento. Nós traçamos o nosso perfil, então eu vi qual era o perfil dele, eu vi quais eram as maiores dificuldades, quais eram as maiores qualidades, as minhas também, até onde eu posso ir com ele, até onde ele pode ir, para nós não invadirmos o espaço um do outro. E foi a melhor coisa que nós fizemos. E hoje a gente tem uma qualidade na nossa sociedade muito boa, muito harmoniosa, um respeito muito grande. Ele tem as qualidades dele, eu tenho a minha, então foi maravilhoso. E a sociedade empresarial nada mais do que um casamento. Gente, com certeza. Estão ali uma empresa, tem uma casa para gerir, tem o cônjuge, a esposa, o patrimônio, as finanças, quem vai cuidar dos filhos. E eu vivo mais tempo com ele quase do que em casa, né? Então, e a mesma coisa é para casamento. Quando a gente tem um acordo, né, antes de casar. Eu com esse marido, eu já tive esse acordo também, porque a gente já vai aprendendo, né, na trajetória da vida. E é muito mais fácil, é muito mais leve, porque a gente não cria expectativas sobre o outro, né? A gente cria expectativas sobre nós mesmos. Então, quando a gente tem essa clareza, essa transparência, quando você vai casar com alguém, que é uma decisão muito importante, esse acordo que foi de sócios ou acordo pré-nupcial, né, que o pessoal fala, gente, eu acho que deveria ser pré-requisito hoje em dia, sabe? Responda todo esse questionário aqui. Sabe? Exato. Existe os contratos pré-nupciais, que a gente chama, né, que nada mais é que um contrato antes de você casar, a fim de regulamentar ali, como se fosse um contrato comercial, ali, a fim de regulamentar ali o acordo entre os companheiros ou entre os cônjuges. E
Ele pode ser misto, né, juntando com a comunhão parcial de bens, com o da separação total de bens, e até mesmo outras cláusulas um pouco atípicas, vamos assim dizer. E eu, internamente, adoro coisas diferentes para serem feitas. Eu gosto de inovação. Desafio. Esses dias veio uma pessoa e falou assim, a gente pode fazer assim, 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 tava toda empolgada. Eu queria sim algo diferente para bater lá na porta do cartório e fazer algo diferente. Legal. Os tabeliões ainda estão um pouquinho engessados para ampliar os horizontes a fim de atender aquele casal como ele gostaria e sair realmente do básico, do feijão com arroz. Sim. Né? Esses dias, inclusive, eu falei com uma tabeliã aqui próximo que ela disse que já fez o pacto antinupcial, né? o acordo pré-nupcial, estipulando ali uma multa por infidelidade. Olha que então legal. Não é só casos de celebridades que estão colocando esse tipo de cláusula. Tabelionatos, cartórios aqui próximos estão inserindo essas cláusulas como um acordo ali entre as partes. Sim. E ela sim deve ser prevalecida, porque são adultos, maiores, capazes, estão ali de livre e espontânea vontade, expressando o que desejam daquele relacionamento. Perfeito. E eu acho que até, pessoal, às vezes no auge da paixão a gente tem medo, né? Puxa, eu não vou falar que eu quero e tal, porque talvez a pessoa se sinta ofendida. Mas eu acho que isso, em primeiro lugar, é se amar. E eu coloco isso muito fortemente, que eu acho que nós temos que nos amar muito para poder até ajudar outras pessoas, para a gente poder seguir carreira, alcançar os nossos propósitos. Então é uma questão de amor próprio, primeiramente, porque são as suas vontades, e é o amor incondicional pela outra pessoa, porque agora você vai saber realmente quais são as suas vontades. E a partir do momento que tem uma troca, poxa, essas são as minhas vontades, essa é a tua vontade, realmente faz sentido isso daqui? Faz. E que delícia, você faz, você assina, você concretiza aquilo e você começa uma vida com muita transparência, para não ter surpresas lá na frente. Eu acho que é um ato de amor. Com certeza, é um ato de amor e um ato responsável, né? Exatamente. Então, todos nós somos autorresponsáveis por questões que ocorrem com a gente mesmo. Então, a partir do momento que acontece tal situação, eu fui responsável por aquilo, né? Então, deve ter essa consciência de todo mundo, de todos os casais, ainda que casais que estão sob o regime o estatuto ali da união estável, porque muitas pessoas acabam negligenciando porque estão em união estável. Ai, não tem nada no papel, eu não tenho nada com aquela pessoa. Ou tem uma união estável e acabam negligenciando, achando que eles não podem escolher também o regime de bens, porque as pessoas que têm união estável podem sim escolher um regime que melhor se adequa àquele casal. Legal. E, doutora Daniele, me fala uma coisa, só pra gente voltar ali, só pra... Eu fiquei com uma dúvida. Voltando lá no meu histórico de novo. Deixa eu voltar lá no meu histórico novamente. Por exemplo, nós somos em 3 irmãos. E se por um acaso eles querem tira a Jana da herança, é possível? Possível não deveria ser. Por quê? Ser um herdeiro pretérito não deve ocorrer, porém às vezes ocorre, e eu vou te dizer qual que é um exemplo. Tem inclusive um caso de uma cliente minha em que ela estava num processo de investigação de paternidade. No meio do processo, o pai dela vem a falecer. Os demais filhos, ela era menor, 16 anos, não sei. E daí os demais filhos acabam indo rapidinho no cartório, porque são todos maiores e capazes, foram rapidinho e fizeram um inventário. Ou seja, aquela ali foi esquecida, teoricamente esquecida. Então, acabou acontecendo dela ter ficado para trás, e daí agora a gente teve que fazer uma ação de petição de herança, que nada mais é que, olha, ela é filha do falecido e quer buscar os seus direitos como herdeira. É um procedimento ainda mais difícil, claro, né? Mas totalmente possível para tentar reaver o patrimônio. A diferença é que eles já estavam vendendo a herança
para que ele... já estavam vendendo a herança, se desfazendo do Aham, patrimônio. aham. E agora, então, vai ter que recair em cima dos bens do patrimônio dos próprios herdeiros. Puxa vida, que loucura, né, gente? O ser humano, às vezes, não dá pra gente julgar, né? Então, tá tudo certo e tá tudo certo, E na né? área da advocacia a gente não julga mesmo. A gente é um trabalho constante, assim. Aham. Porque o que acontece de situações atípicas no escritório, eu fico pensando, meu Deus, né? Mas a gente tem que fazer acolher aquilo e não Isso. expressar nenhum Exato. tipo de julgamento. Porque não, quem somos nós para julgarmos qualquer coisa, né? Quem Então, somos? mas culturalmente, socialmente, o primeiro impulso é julgar, né? Então, tem que recuar e tá tudo bem, cada pessoa é cada pessoa tem a sua história, né? E a advocacia me oferece isso, um exercício de constante não julgamento, assim, com o ser humano, com os clientes, como um todo. E agora, então, pra gente indo pro nosso quase finalzinho aqui, Já. eu queria que você me falasse quais são os benefícios hoje para que a pessoa realmente faça um planejamento familiar é ótimo, né, gente? Olha só, familiar e patrimonial, assim. Quais são as vantagens hoje? Como é que funciona? Eu procuro, assim, fala pra gente toda a trajetória. Como que é? Quais são as vantagens? Como eu faço? Conta pra mim. Primeiro, o titular daquele patrimônio que deve buscar as informações necessárias e o serviço de um profissional. Porque já aconteceu muitos dos familiares irem buscar essa solução sem mesmo a anuência do próprio titular. Então, às vezes a gente fala, olha, é ele que deve buscar os seus direitos, ele que deve ir atrás disso. Então, quando eu falo isso, quero dizer que a manifestação de vontade daquele titular deve ser expressamente declarada. Entendi. Então, até em situações em que a pessoa tem mais de 65, 70 e por ali, se ela apresenta uma manifestação de vontade, deixar um testamento ou doação, por precaução a gente acaba pedindo até mesmo um laudo, um atestado de sanidade mental, se ela está apta, se é de fato aquela vontade daquele titular. Então, o primeiro passo é a manifestação de vontade do titular. Depois, ele deve buscar os serviços e para melhor atender não só o falecido como aquela família. Por exemplo, se ele preferir fazer um testamento, aquela família ainda assim vai ter que fazer um inventário, certo? Agora, se fizer uma doação, teoricamente, se tiver só aquele patrimônio, não vai precisar fazer um inventário. Então, vai depender daquilo que o cliente vai optar. A gente oferece vários produtos, vários serviços, e quem vai dar a cartada final, que eu digo, é sempre o cliente. Então, a gente oferece, claro que a gente sempre menciona, dá um parecer jurídico para dizer qual que é o caminho mais sugerido para aquele cliente, para aquele caso. Mas, às vezes, o que acaba acontecendo é a gente dizer que a alternativa C é mais benéfica que o A, mas mesmo assim o cliente preferir pelo A. Então, se ele está de acordo com isso, tá tudo bem também. Mas a gente tenta até pegar uma declaração com ele para que eu fique precavida que aquelas situações foram alertadas para ele. Então, um dos benefícios para ser feito um planejamento sucessório, além de prevalecer a manifestação de vontade daquele falecido, é a prevalência da harmonia daquela família. Porque se o titular vai lá e regulamenta, deixa tudo dividido, né? Em regra, os herdeiros não vão discutir com aquilo. Entendi. Outro benefício, além desses dois, é o benefício da tributação. Sem sombra de dúvida, fazendo um planejamento sucessório, ele vai diminuir drasticamente com a tributação, que a gente chama do imposto de ITCMD, que é um imposto de causa-mortes.
ele acaba sendo totalmente bem reduzido se fosse fazer um inventário. Fora o custo com um inventário com um advogado, com custas processuais, porque sendo um processo litigioso, que pode levar 20 anos, por exemplo, pode, com toda certeza do mundo, ele vai ser mais oneroso que aquele que fez um planejamento sucessório. Outro benefício é realmente essa demora num largo processo. Uma agilidade, né, que vai ter ali. E eu vi algum tempo atrás alguma coisa que eles estavam falando de tributações em herança também. Eu não sei, acho que foi em São Paulo, no estado de São Paulo, teve alguma coisa. Por que essa preocupação, Jana, da tributação, do imposto e tudo mais, que está subindo drasticamente hoje, essa polêmica? Nada mais é que hoje o nosso imposto causa mortes, que é o que eu falei, ITCMD, pelo menos aqui em Santa Catarina, é até 8% do patrimônio deixado pelo falecido. Porém, existe até um gráfico numa apresentação que eu já fiz, que os outros países têm um imposto muito superior ao do país, ao do Brasil. Em outros países, o imposto é de 20, 25, 40 ou às vezes até 50 sobre o patrimônio daquele falecido. E há já 2 projetos de lei tentando aumentar o nosso imposto de transmissão, o imposto causa-mortes, que é o imposto do inventário, por exemplo. Então, o que tende a acontecer a partir de então é que o imposto, que hoje é 8%, tende a aumentar. Meu Deus, que loucura aí, né? E aí, só para eu entender, isso aí é bem particular. Quando eu ouvi isso na rádio, porque eu tava vindo trabalhar e eu vi na rádio, mas eu acho que era. E isso é estadual? Leis são estaduais ou ela é federal? O imposto é estadual, mas há um projeto de lei a fim de regulamentar todo o país. Federal, né? Isso, federal. E eu olhei, aí eu fiquei. E aí tá, a pessoa pegou uma casa de herança. Ela não vai vender a casa, ela só vai pagar o imposto se ela vender a casa. Depende, por isso que às vezes acaba acontecendo, é até penoso para a família quando tem que se desfazer, e acontece muito, tem que se desfazer de um patrimônio tão querido pelo aquele falecido para fazer jus ao pagamento do imposto. Eu vou te dar um exemplo. Tem uma casa que o falecido morava e tem uma casa de praia, que lá foi passado as férias das crianças, enfim, viveram lá e tiveram muitos momentos felizes. E a família ter que se desfazer de uma dessas casas para fazer frente ao pagamento do imposto, do FRJ, que é outro tipo de taxa, custas processuais, custas de honorários, enfim. Então, muitas vezes acaba acontecendo a necessidade de ter que vender um patrimônio para fazer jus ao imposto, para solucionar. Então, se eu tiver, sei lá, eu tenho um patrimônio, minha casa custa R$1 milhão e eu faleci. E aí a minha filha, o meu marido, tem que pagar os 8% pro governo, tirando todas essas taxinhas aí. Se eles não tiverem os 8% para pagar, eles têm que vender a casa. Isso. Que maravilha, né, gente? Isso. Que maravilha. E acaba envolvendo muito sentimento daquela família que, meu Deus, né? Como eu falo, né? Isso que mais acontece, porque às vezes quem tem o patrimônio é aquele titular. É o falecido. Às vezes os filhos não têm patrimônio. Às vezes os filhos não estão numa situação financeira confortável a ponto de fazer jus ao pagamento. Então, por isso que aquele titular do patrimônio deve pensar não só em si, mas nos que vão ficar, né? Para deixar as coisas um pouco tranquilas, um pouco mais calmas, quando ele vier a falecer. Nossa, é um grande motivo para fazer uma organização, um planejamento sucessório em vida. Para mim é um dos maiores motivos, porque dá para fazer de alguma forma que... E diferente do que muitos pensam, por exemplo, se eu fizer uma doação para um filho, por exemplo, eu estou morando nessa minha casa, eu quero fazer essa doação então para o meu filho. Mas
capaz dele me tirar daqui, vamos Aham, supor. sim. Existem várias cláusulas que a gente pode inserir a fim de melhor preservar o meu patrimônio ainda em vida. Sim. Eu estou doando para o meu filho, porém eu coloco, por exemplo, uma cláusula de usufruto, onde ele só vai ter o direito de pegar esse imóvel a partir de quando eu vier a falecer. Outras cláusulas que a gente pode acabar inserindo é a cláusula de reversão, porque em regra quem falece antes são os pais. Só que o contrário às vezes acontece, foge da regra natural da vida, que é o quê? O filho acabar vindo falecer antes do pai. Então, nessa situação, a gente pode inserir uma cláusula de reversão, que é no óbito daquele filho, o bem volta para o titular daquele patrimônio. Porque uma vez transferida para aquele filho, quem são os herdeiros daquele filho? Na verdade, são os filhos dele. Ou é a própria esposa dele. Sim, sim. Então, não era esse o interesse daquele titular, deixar o patrimônio para a sua nora, por exemplo. Entendi. E aí volta pra ele, e aí ele faz o que ele achar que é melhor. Né? Exato. E também vem aqui a frisar, a ressaltar a importância de um advogado para melhor te esclarecer e melhor acompanhar, fazer essa assessoria, porque no cartório é fácil, como eu falei no currículo vitae, de colocar uma doação ali, os serventuários do tabelionato não vão ter tempo, paciência para te explicar todas as cláusulas. E aqui eu faço uma ressalva, até um pouco ousada, que às vezes nem eles sabem todas essas cláusulas existentes. Então, por isso que o planejamento sucessório e familiar é algo personalizado, Perfeito. de acordo com a necessidade daquela família. Então, para a pessoa pode fazer essa doação, mas se reservando desse patrimônio ainda em vida. Nossa, olha, foi muito esclarecedor, muito esclarecedor. Porque realmente é de se pensar, porque a gente acaba causando mais problemas ainda, né? Numa morte, tristeza, são bens que precisam ser desfeitos. Eu brinco, mas falando muito sério, eu já trabalhei em lar de idosos. E nós tínhamos uma idosa que ela sempre estava lá. Ela aparecia, ficava 2-3 dias com a gente e aí ela ia embora. E uma vez eu perguntei pra ela, eu falei, tá, não entendo por que a senhora vem aqui e a senhora vai embora. Me fala um pouquinho da tua história. Aí ela falou, Giana, eu não tenho filhos. Eu não tenho família, assim. Eu acabei me dedicando muito ao meu trabalho e tal. E eu quero ainda, em sã consciência, escolher qual o lugar que eu quero ficar quando eu não tiver mais sanidade mental. Que legal. E eu achei isso extraordinário, porque é autorresponsabilidade, porque ali ela já sabia que ia, e ela ficava uns dias em um, depois ela ia para outro, porque ela estava muito lúcida. Então ela queria ver como eles eram tratados, ela queria escolher em lucidez qual era o lugar que ela ia ficar. Eu achei aquilo pra mim sensacional, sensacional. Eu tenho uma filha só, eu já falei que eu não quero que minha filha cuide de mim, né? Então eu tô muito tranquila, eu falo que eu vou ser a velhinha dos cruzeiros, que eu vou viajar muito, eu quero passear, quero dançar forró, quero fazer várias coisas. Mas eu tenho isso muito claro, que eu quero ir pra um asilo e eu quero ficar lá, deixa eu com meu quarto, com minhas coisas, não quero que a minha filha deixe de viver a vida dela pra viver a minha vida. Então isso pra mim, isso é meu, né? E meu marido junto comigo. E é isso também, sobre a autorresponsabilidade de não deixar problemas para os seus familiares. Eu também tenho isso muito forte. Eu não quero deixar problemas para minha filha. Eu não quero deixar, além da tristeza da perda, deixar outros problemas, né? Então, é uma herança, são coisas que precisam ser resolvidas. Então, o planejamento, que eu ainda acho que eu tô um pouquinho jovem, assim, e eu quero adquirir mais bens. Mas, brevemente, serei cliente da doutora Daniele, porque eu quero, sim, deixar tudo muito bem resolvido, né? Eu acho que a gente morre em paz, né? Mas é uma verdade. Não só para ti, mas para as pessoas que ficam, pessoas essas que muito provavelmente você ama, então tu não quer deixar a pessoa ainda com mais um peso. Por quê? Fora o peso do luto, de ter que enfrentar o luto, as pessoas ficam desestabilizadas. Sim. E uma coisa que eu já quero aproveitar e dizer
que a parte burocrática, por si só, já é bem penosa, né? Tem que ir atrás de documentos, atrás de advogado, tem que ir lá fuçar naquele assunto que a pessoa não quer mais lidar, às vezes, com aquilo. É uma certa necessidade de agir com certa rapidez. Por quê? Existe uma cláusula penal, vamos assim dizer, ou uma multa do Estado, que como a gente já paga pouco imposto, Maravilha. o que acontece? Se a pessoa, se aquela família, aqueles herdeiros não entram com um processo de inventário em até 60 dias do falecimento, há uma penalidade de 20% sobre o patrimônio. Olha que loucura, gente. Isso. Então, a pessoa ali tentando enfrentar o luto, muito custoso, a pessoa tem que agir com rapidez para entrar com o inventário no prazo de menos de 60 dias, porque senão o Estado te impõe uma multa e a multa é bem grande. Se a multa já era, o imposto já estava grande antes, imagina agora. Meu Deus, gente, que loucura, né? O Brasil é maravilhoso, eu amo, eu gosto, eu amo meu país, mas olha, eu vou te dizer que algumas coisas poderiam não existir, né? E tá tudo bem. E, doutora Daniele, o que você, assim, resumindo em algumas palavras, que recado que você gostaria de deixar, assim, para as pessoas que estão nos escutando, para aquelas que estão nos assistindo também? O que você deixaria, assim, de mensagem mesmo, assim, para elas? O que você gostaria de transmitir? Olha, em poucas palavras eu gostaria de transmitir. Se você tem alguém que ama, se você tem um patrimônio, não confunda. As pessoas que você ama é, na verdade, o seu maior patrimônio. Então, não tem motivo que faça você não pensar no amanhã, não pensar no que você vai deixar de legado para sua família. Família é o nosso maior patrimônio e sim, ela deve ser zelada e cuidada. Que legal, que bacana, que gostoso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar pra gente, assim, que você acha que, poxa, eu acho que isso aqui também é muito importante a gente deixar algo técnico que de repente a gente não tenha comentado, que a gente não tenha falado. O que você acredita, assim, se a gente... Olha, esse outro recado que talvez eu gostaria de estar deixando, talvez são para pessoas que estejam na mesma trilha, na mesma jornada, ou parecida, né? Cada um tem a sua jornada, parecida com a minha. Além de acreditar sempre nos nossos sonhos, acreditar na gente e ir atrás dos nossos objetivos. Porque se eu sou uma prova viva de que se eu estou trilhando, se eu conseguir, claro, tem muito que alcançar ainda, qualquer ser humano consegue, porque eu vim de uma família bem humilde. Então, eu era a pessoa improvável, né, de fazer uma faculdade na minha família. Então, esse fica o recado. Não desista dos seus sonhos, não desista de si mesmo e corre atrás dos seus objetivos que a gente alcança lá. Que delícia, eu compartilho sobre isso, eu acho que somos todos capazes, né? Então, e às vezes a gente precisa que alguém fale pra gente que a gente é capaz, aquela ajudinha ajuda bastante. Sim. E muito obrigada de verdade, foi muito gostoso esse nosso bate-papo de hoje. Por favor, venha outras vezes, mas... Doutora Daniele, passe as suas redes sociais, por favor. Como é que a gente encontra você? Compartilha que esse é o teu momento, certo. Porque a gente quer... Eu, Janaína, e acredito que outras pessoas também, vamos querer conversar mais com você. Certo. Tô no Instagram, @DanieleRegina, Daniele com 2 L's e Y ao final, Daniele Regina. Meu contato é 479-9154-9624. Meu escritório de advocacia fica no edifício Embraed, aqui em Itajaí, na Avenida Marcos Conder, número 1207, sala 124, 12º andar, aqui no centro de Itajaí. Então, eu sou fácil de estar sendo localizada. Eu te agradeço, Jana, a Escola Sinapse, pela acolhida. Foi um prazer inenarrável estar aqui compartilhando um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da minha área profissional e fico à disposição
para os demais bate-papos, que para mim foi uma delícia poder estar contribuindo de alguma forma. Que gostoso, com certeza teremos sim outros bate-papos. Agora a Dani participa, a doutora Daniele participa de um grupo de network muito legal. Vamos ver se da próxima ela vem para falar um pouquinho sobre isso. Olha, eu vou adorar! Claro que sim, porque network faz parte também do desenvolvimento do profissional autônomo, dos empresários, eu acho que do ser humano, né? Porque nós precisamos nos comunicar. A gente só se conhece através desse network. Exatamente, né? é verdade. E a doutora Daniela é a minha melhor cliente, porque ela indica a gente para todo mundo. Então, eu falo que ela é a minha melhor cliente e vendedora. E quando a gente gosta do produto e eu só indico aquilo que eu aprovo. Ó, viu? Que delícia. Que gostoso. Gente, obrigada. Esse foi mais um episódio. A gente se vê em breve novamente e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Um grande abraço para todos vocês. Obrigada.